Hoje quero conversar contigo sobre uma coisa que durante muito tempo eu achei que era uma qualidade minha, mas que na verdade escondia muito medo, que é o controle. E eu acho que isto vai tocar em muita gente, porque nós vivemos numa sociedade que até recompensa pessoas controladoras. Eu acho que sim, não é? Recompensa a pessoa organizada, a pessoa que resolve tudo, a pessoa que está sempre um passo à frente, que pensa em tudo, que é forte, que nunca falha, não é? Que aguenta tudo e mais alguma coisa. Só que ninguém fala do cansaço que existe por detrás disto. Porque muitas vezes o controle não nasce da força, nasce de medo. E eu demorei muito tempo para perceber isto em mim. Durante muitos anos eu achei que ser controladora era apenas um feitio. Que eu gostava das coisas organizadinhas, previsíveis, alinhadas, não é? Que eu gostava de garantir que tudo corria bem. Era uma pessoa precavida. Mas hoje eu percebo que aquilo que muitas vezes eu chamava de organização era a ansiedade. Era necessidade de segurança. Era medo de perder o controle, medo de falhar, medo de sofrer, medo de confiar. E isto é uma coisa que nós falamos muito dentro do alinhamento, porque uma das coisas que nós mais vemos nas pessoas que acompanhamos é que por detrás de muito controle existe sempre medo. Medo de falhar, medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de voltar a sofrer. Só que muitas vezes esse medo vem mascarado. Vem mascarado de quê? De produtividade, de responsabilidade, de perfeccionismo. Então a pessoa nem percebe que está constantemente em estado de alerta. Porque quando nós tentamos controlar tudo e mais uma coisa, no fundo há uma parte de nós que acredita nisto. Se eu controlar tudo, então nada me magoa. Eu estou segura ou seguro. E isto aparece em coisas muito subtis. Na necessidade de prever tudo, na dificuldade em delegar, não é? Achamos que só nós é que sabemos fazer as coisas, na irritação quando algo foge do plano, na necessidade de ter uma resposta para tudo, na dificuldade em descansar, isto acontece muito nas mulheres, na sensação constante de alerta, e às vezes até parece produtividade, não é? E eu lembro-me de haver fases em que eu nem conseguia descansar verdadeiramente. Eu sentava-me no sofá, mas a minha cabeça continuava ali a correr. Eu ia dormir, mas mentalmente continuava ali a fazer listas e listas e listas e listas. Eu estava num jantar, mas já estava a pensar no dia seguinte, o que é que ia fazer, como é que ia acontecer, e isto e aquilo. E às vezes até parecia que eu estava presente. Mas eu nunca estava realmente relaxada. Então, para quem vive muito em controle, raramente sente verdadeira segurança. Está sempre à espera do próximo problema, da próxima falha, da próxima coisa para resolver. E isto cansa muito. Muito. Porque chega uma altura em que tu já não sabes viver em paz. Só sabes viver em alerta. E acreditas que isso já é o normal. E eu acho que uma das partes mais difíceis para as pessoas controladoras é receber. Receber ajuda, receber cuidado, receber apoio. Porquê? Porque existe sempre uma sensação de não, deixa que eu faço. Eu resolvo, eu trato, eu aguento. E isto pesa muito. Pesa muito nas relações também. Porque a outra pessoa começa a sentir que nunca consegue verdadeiramente entrar. Nunca consegue cuidar. Nunca consegue participar. E no fundo, a pessoa controladora muitas vezes sente-se sozinha. Mas sem perceber que também construiu muros à sua volta. E eu vejo muito isto principalmente em pessoas que cresceram em ambientes emocionalmente inseguros. Pessoas que muito cedo sentiram que tinham de amadurecer rápido, que tinham de ser fortes, que tinham que aguentar, que tinham de se adaptar, que tinham de antecipar problemas, que tinham de não dar trabalho, não é? Então o controle começou quase como uma forma de sobrevivência emocional. Porque quando tu cresceste sem sentir verdadeira segurança interna, controlar dá-te uma falsa sensação de proteção. E isto faz-me lembrar muito uma frase do Dr. Gabor Maté que diz
que muitas vezes os nossos mecanismos de sobrevivência acabam por tornar-se as nossas prisões emocionais. Porque aquilo que um dia nos protegeu, às vezes é exatamente aquilo que hoje nos impede de descansar, de confiar, de nos conectarmos verdadeiramente. Só que existe um problema. O controle até pode proteger-te da dor, mas também te afasta da conexão. Porque não dá para controlar tudo e ao mesmo tempo viver relações profundas. Em algum momento vais ter de confiar. Em algum momento vais ter de relaxar. Em algum momento vais ter de aceitar que amar também implica vulnerabilidade. Eu acho que uma das frases que mais mexeu comigo foi perceber isto. Pessoas muito controladoras normalmente não têm dificuldade em fazer. Têm dificuldade em sentir. Porque sentir implica perder controle. Implica entrar em contacto com a fragilidade, com o medo, com a tristeza, com a insegurança, com a vulnerabilidade. Então muitas vezes o que é que essa pessoa faz? Ocupa-se, resolve, organiza, produz, mas nunca abranda o suficiente para realmente se encontrar emocionalmente consigo. E isto é muito perigoso porque socialmente parece tudo funcional, não é? A pessoa trabalha, resolve, produz, cuida, entrega, mas por dentro vive constantemente em tensão. E talvez a pessoa mais cansada da tua vida sejas tu. Porque de tanto tentares controlar tudo para não sofrer, acabaste por nunca conseguir verdadeiramente descansar. Eu acredito que uma das maiores libertações começa quando nós percebemos que o controle não é um sinónimo de segurança. Às vezes é exatamente o contrário. Às vezes, quanto mais necessidade de controlar existe, mais medo existe por trás. E eu não estou a dizer que a organização é algo errado, que a responsabilidade é errado, que ter estrutura é errado. Não é isso. A questão é, tu organizas porque isso te traz clareza ou porque não consegues suportar o imprevisível? Tu cuidas porque amas ou porque sentes que se não fores tu, tudo vai cair? Tu assumes tudo porque és responsável ou porque tens medo de confiar nos outros? Porque estas diferenças mudam completamente a forma como vivemos. E isto impacta muitas relações também. Porque pessoas muito controladoras muitas vezes querem amor, mas têm dificuldade em relaxar dentro dele. Querem ajuda, mas rejeitam quando essa ajuda chega. Querem cuidado, mas mantêm-se sempre em posição de força. Querem conexão, mas têm dificuldade em mostrar fragilidade. E o problema é que ao fim de algum tempo isso cria distância emocional. Porque ninguém consegue conectar-se profundamente com alguém que está permanentemente em modo defesa. E talvez uma das maiores maturidades emocionais seja esta. Perceber que não precisamos de controlar tudo para sermos dignos de amor. Não precisamos de prever tudo para estarmos seguros. Não precisamos de resolver tudo sozinhos para merecermos cuidado. E eu quero terminar este vídeo com uma pergunta muito importante. Quem serias tu se não estivesses constantemente a tentar controlar tudo? Porque talvez exista uma versão tua mais leve, mais presente, mais verdadeira, à espera que finalmente largues o peso de ter que sustentar o mundo inteiro sozinho ou sozinha. E se este vídeo te tocou de alguma forma, eu gostava muito que eu partilhasses com alguém que sentes que vive constantemente em alerta. Porque às vezes há pessoas à nossa volta que parecem fortes o tempo todo, mas que já estão exaustas há muito tempo. E se fizer sentido para ti, podes também deixar aqui comentários, nós lemos tudo, tá? Em que momentos da tua vida sentes que o controle aparece mais? Como é que isso influencia a tua vida? O que é que tu sentes? Porque eu acho mesmo que quando nós começamos a falar destas coisas com mais verdade, não é? Com mais honestidade, nós percebemos que estamos muito menos sozinhos do que imaginávamos. E se ainda não fazes parte da comunidade, já sabes que podes subscrever o canal.